O tour pelo parque de exposições. Com a cena do crime sob controle e a equipe de Brotov a caminho de casa, o trio restante, o detetive Senália, a doutora Lívia Napolitano e o doutor Felipe Bronson, decidiu não ficar parado. Eles precisam pensar como um criminoso, e para isso, eles precisam conhecer o terreno. Vamos dar uma volta, disse Senália, ajeitando o chapéu. Não há nada como uma boa caminhada para colocar as ideias no lugar. Enquanto a multidão de visitantes começava a diminuir, eles percorreram os caminhos do parque. Felipe, com seu olhar analítico, observava a segurança, os pontos cegos e os ângulos das câmeras. Lívia, com sua mente focada no comportamento humano, olhava para os visitantes que ainda restavam, os expositores desmontando suas bancas e os seguranças fazendo a ronda. Eles caminharam em direção aos portões de serviço, que, como Felipe havia descoberto, poderiam ter sido a rota de entrada e fuga do assassino. O detetive Senália, no entanto, não parou por ali. Ele queria entender a mente do criminoso, e para isso, ele precisava ver o mundo como ele via. Olhem para isso, disse Senália, apontando para o palco principal da Expointer, onde uma banda havia tocado mais cedo. O som, a luz, o movimento, tudo isso é barulho. Distração. O assassino se aproveitou disso. Ele sabia que ninguém ouviria um tiro, mesmo que fosse sem silenciador. Eles continuaram o percurso, passando por áreas de exposição de animais, estandes de comida e áreas de descanso. Lívia observava como a multidão se comportava, como se formavam bolhas de pessoas e como algumas áreas eram mais isoladas do que outras. Ele pode ter se escondido aqui, esperando a vítima. Ou ele pode ter se misturado com as famílias. Ninguém olharia para um homem com um celular e uma bolsa com desconfiança. Felipe, por sua vez, continuava a analisar o mapa do parque, cruzando dados de câmeras de segurança, horários de eventos e movimento da multidão. Se o assassino conhecia o local, ele pode ter tido um plano B. Um ponto de fuga. Um local para se esconder caso algo desse errado. Eles terminam o tour. Senália, com um sorriso enigmático, volta a beber seu chimarrão. Ele tem uma ideia. Ele se vira para Lívia e Felipe, seus olhos brilhando. Eu sei onde Otávio Marcondes pode ter se escondido. Ou onde ele planejou ir depois do crime. Origem do Parque de Exposições Assis Brasil. O local onde hoje se encontra o Parque de Exposições em Esteio foi inaugurado em 1970, com a denominação de Parque de Esteio. A mudança de sede se deu porque o antigo local, o Parque do Menino Deus em Porto Alegre, já não comportava o tamanho e a importância das exposições agropecuárias. O nome atual é uma homenagem a Joaquim Francisco de Assis Brasil, político, diplomata e, principalmente, pecuarista gaúcho. Ele foi uma figura histórica no estado, responsável por introduzir e aprimorar diversas raças de bovinos e equinos no Rio Grande do Sul no início do século XX. O parque, portanto, foi batizado em sua honra, reconhecendo sua contribuição para a agricultura e pecuária. Por que o nome Expointer? O nome Expointer surgiu em 1972. Ele é a junção de duas palavras que definem o evento. Expo, abreviação de exposição. Inter, abreviação de internacional. O nome completo da feira é Exposição Internacional de Animais. A partir de 1972, o evento passou a ter a participação de países estrangeiros, tornando-se uma feira de caráter internacional e uma das maiores e mais importantes da América Latina. O detetive Senália e sua equipe, com seus olhos treinados, notaram o que muitos visitantes consideram apenas uma curiosidade ou ponto de encontro no Parque de Exposições Assis Brasil, os três grandes balões coloridos. A origem dos balões da Expointer. As estruturas esféricas, que hoje são um dos símbolos da Expointer, têm uma história que remonta à década de 1970. Presente da Alemanha Ocidental, as três esferas foram um presente do governo da então Alemanha Ocidental ao governo do Rio Grande do Sul, em 1974. Significado: a doação ocorreu em celebração ao 60º aniversário, 150 anos, da colonização alemã no estado, marcando a forte ligação cultural e econômica entre os povos. O que há dentro? As esferas não são apenas elementos decorativos.
Elas são pavilhões que abrigam uma exposição permanente de artesanato gaúcho, atraindo milhares de visitantes a cada edição da feira. Para Expointer, elas foram pintadas com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, verde, vermelho e amarelo. O foco do detetive Cenália. Conhecendo a origem dessas estruturas, a mente do detetive Cenália trabalha a todo vapor. Ele agora entende que elas são mais do que balões, são símbolos históricos, pontos de encontro e, crucialmente, espaços fechados. Felipe, Lívia, pensem comigo, disse Cenária. Se Otávio planejou a entrada no parque por um portão de serviço, ele certamente planejou a fuga e o lugar para se esconder. As esferas são perfeitas. Elas são grandes, lotadas de gente com um fluxo constante de visitantes. Ele poderia se misturar ali, esperar que a multidão diminuísse e sair sem ser notado. Além disso, a bagunça lá dentro é ideal para alguém se esconder da segurança. O trio se dirige agora para as esferas. Eles precisam agir rapidamente, pois o parque está prestes a fechar. O detetive Cenália está convencido de que ali ele vai encontrar a prova que falta. A testemunha-chave. Em Brotóvia, no Departamento de Polícia Civil e Forense, o ambiente é de trabalho árduo e silêncio tenso. O inspetor-chefe Villanova e a doutora Krisha Rivera revisavam os relatórios, esperando uma atualização sobre a busca por Otávio Marcondes. Foi então que uma mulher entrou na sala de espera, com o rosto inchado de tanto chorar. É Karina Guedes, a esposa de Ademir. Krisha a acolheu e a sentou em uma cadeira. Villanova se aproximou, sua voz calma e empática. Dona Karina, meus sentimentos. Faremos o possível para encontrar o responsável. Karina, com a voz embargada, mal conseguia falar. Eu não sei o que aconteceu, ele era um bom homem, apesar de tudo. Dona Karina, o Sr. Guedes tinha algum problema, alguma dívida? Perguntou Villanova, com cuidado. Ela balançou a cabeça. Não de dinheiro. Mas ele andava muito nervoso ultimamente. Dizia que tinha feito um último grande trato e que precisava que desse certo. Senão, as consequências seriam terríveis. A menção a um trato fez Villanova e Krisha trocarem olhares. Era a mesma palavra usada na mensagem encontrada no bolso de Ademir. Ele fez esse trato com quem, Dona Karina? Perguntou Krisha. Ele não me disse. Mas ele mencionou uma mulher, disse que ela era o braço direito do negócio. E ele brigou com um ex-funcionário, um segurança chamado Otávio. Meu marido o acusou de roubo, e o Otávio jurou que se vingaria. O inspetor Villanova, agora com os olhos fixos na viúva, fez a pergunta que poderia mudar o rumo da investigação. Dona Karina, a senhora sabe o nome dessa mulher? Karina fez um esforço para se lembrar. Ele não me disse o nome, só que ela o ajudava na colheita. A nova informação da esposa de Ademir Guedes, embora incompleta, confirma a ligação com a mensagem encontrada no corpo. A colheita era um negócio, o trato era uma transação e a vingança era a motivação. E a misteriosa mulher, cujo DNA já havia sido encontrado por Luciana, agora tinha um nome: Abraço Direito. O motivo da ida a Expointer. O inspetor-chefe Villanova se sentou à frente de Karina Guedes, o olhar focado, mas com a voz suave. A menção ao trato era uma porta que ele precisava abrir. Dona Karina, o Sr. Guedes estava na Expointer. O que ele fazia lá? Estava lá a negócios. Esse último grande trato tinha a ver com a feira? Karina hesitou, as lágrimas caindo. Ela parecia dividida entre a lealdade ao marido e a necessidade de justiça. Eu implorei para ele não ir, ela sussurrou, a voz trêmula. Ele disse que tinha que ir para finalizar a colheita. Eram mais de 500 mil reais. Um dinheiro que ele tinha conseguido de um cliente, um produtor rico da cidade. Ele disse que o Otávio tinha ajudado ele a fazer o negócio, e que eles tinham prometido um lucro enorme para o produtor. Mas, na verdade, o gado nunca existiu. Villanova e Krisha olharam um para o outro, a história se encaixando. Ademir e Otávio, uma dupla de golpistas. E ele foi lá para pegar o dinheiro? Não. Ele foi para receber. O produtor foi para Expointer e ia entregar o dinheiro lá.
Era um produtor que tinha feito um bom negócio no passado com Ademir. Mas ele ficou sabendo que o gado que ele comprou era roubado. Ele se sentiu enganado. E Ademir foi lá para receber a dívida. Ele não queria me dizer o nome desse fazendeiro, mas ele disse que ele era muito rico, e que tinha aras de cavalos árabes no interior do estado. As palavras de Karina jogam uma nova luz sobre o caso. A colheita era, na verdade, uma fraude. E o trato, uma tentativa de extorsão. O crime pode não ter sido apenas vingança, mas também uma tentativa do produtor de se vingar da fraude de Ademir e Otávio. Com a informação da viúva e o nome do suspeito, Otávio Marcondes, o caso parece estar perto de uma solução. No entanto, uma nova incógnita surge: a mulher que ajudou Ademir na fraude e a identidade do fazendeiro.